Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que é a casa na rocha, construir a casa na rocha. Mateus 7, do 24 ao 27. Sempre lembrando que o propósito do livro de Mateus, né, tem os propósitos principais, que é mostrar que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, que o reino de Deus prevalece em todos os lugares, está implantado parcialmente, e no dia do juízo será implantado totalmente, e que Deus salva tanto judeus quanto gentios, não há acepção. Não é porque é um povo separado, o povo hebreu circuncidado, eles são um povo especial. Por meio de Cristo, todas as nações têm a possibilidade, todas as etnias têm a possibilidade de alcançar a salvação através da fé em Jesus Cristo. Então, esses propósitos do Evangelho de Mateus é sempre bom a gente relembrar e lembrar quando a gente for ler o Evangelho, quando a gente for pregar o Evangelho, quando a gente for aprender o Evangelho. Então, o texto nos diz assim, Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as tempestades, as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve os meus ensinamentos e não o pratica, é tão tolo quanto a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Senhor Deus, que seu Santo Espírito nos ilumine agora, para que a gente entenda a sua palavra. Fala conosco, Pai. Estamos aqui para ouvir o Senhor. Todo mérito, toda honra, toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no contexto religião, a gente sempre pergunta o que a gente tem que fazer. Não é assim? Normalmente nós perguntamos, o que nós devemos fazer? Quem não tem religião, quem não acredita em nada, também se pergunta, como que eu devo viver? Qual que é o propósito, qual que é o objetivo da nossa vida? E o ser humano vai vivendo, trabalhando, consumindo, gastando, se divertindo, vai vivendo. A gente é obrigado a viver. Mas a gente sempre se pergunta, o que nós devemos fazer? Como devemos viver? Há um tempo atrás nós falamos sobre leis, que as leis são para fazer uma sociedade mais organizada, E tem a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Mas sempre a gente se pergunta, o que eu preciso fazer? Nós aqui, que contexto religioso nós encontramos? Judaico-cristão. Nós somos cristãos, com herança judaica ortodoxa. Porque os judeus, o Antigo Testamento. Então nós somos cristãos, judaico-cristãos, uma religião, se falando assim. Então esse é o nosso contexto. Qual que é o Deus que nós acreditamos? Que nós cremos? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento. Jesus Cristo, Deus. Então nós cremos nesse Deus. Nós acreditamos que há outro Deus? Não acreditamos. Cremos nele. O cristianismo crê num único Deus. Deus, a Trindade, no Novo Testamento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós cristãos, nesse contexto, nós nos perguntamos como nós devemos viver, o que nós devemos fazer. Nós nos perguntamos como que nós vamos agradar a Deus, como nós vamos fazer a vontade de Deus. Essa é uma pergunta que acredito que todos têm, até quem não é cristão, mas que tem intrinsecamente a ideia de que Deus existe, de que existe uma entidade suprema, pensa, então o que eu devo fazer? Mas normalmente pensam assim, o que eu devo fazer? O que eu devo pedir? Como que essa entidade deve me servir? Nós cristãos nós já temos essa ideia de o que eu preciso fazer para seguir a minha vida. Isso é uma introdução que eu estou dando aqui, porque no Evangelho de Mateus tem o Sermão da Montanha.
O Sermão da Montanha é uma compilação de vários sermões que Mateus organiza. Aqui, nesse livro, vai do capítulo 5 até o capítulo 8 ali, final, o comecinho, né? Do 5 ao 7, o 8 já não. Mateus, ele organiza vários sermões de Cristo, num momento ali, e ele transcreve de forma organizada, e a gente percebe que esse Sermão da Montanha tem muito a ver com o Antigo Testamento. Vamos dizer, não uma reinterpretação, mas uma interpretação correta daquilo que o Antigo Testamento diz. Jesus vai dizer sobre o divórcio, sobre o ódio, sobre a ira, sobre a oração. Vocês viram o que foi dito. Se a gente voltar um pouquinho mais para trás no Sermão da Montanha. Olho por olho, dente por dente, a lei do talião. Ou seja, se um vizinho mata um gado teu, você tem direito de matar um gado dele. Justiça. Mas eu lhes digo hoje, né? Amem o seu inimigo, orem por ele, né? Você vai amar o seu amigo, até os pagãos fazem isso, até os romanos. Então, Jesus Cristo ele vai ensinando. Ele diz, eu não vim para abolir a lei. Está falando sobre o Antigo Testamento no Sermão da Montanha. Eu vim para cumprir a lei. Então a gente percebe nisso muito o Antigo Testamento aqui no Evangelho de Mateus. E no final do Sermão da Montanha, ele coloca essa perícope, esse texto, que conclui, é a conclusão de todo o Sermão da Montanha. Claro que eu quero pregar sobre o Sermão da Montanha. Isso daí vai ver várias pregações, eu já fui direto para a conclusão mas aqui tem muito para a gente aprender. É a conclusão. E ele usa uma parábola, né, para explicar essa conclusão. Aquele que ouve as minhas palavras e as obedece é como um homem sensato, que edificou a sua casa na rocha. E aquele que ouve e não obedece é como um homem insensato, que edificou a sua casa na areia. Mas antes de chegar nesse sermão, antes de chegar nesse texto, a gente explicar o texto, eu quero ler outro texto com vocês. Está no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 17. Quero ler o capítulo 17 aqui, não inteiro, mas até o versículo 9. Me acompanhe na leitura, presta atenção nesse texto. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e a outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus os tocou, levante-se, e disse ele, não tenham medo. Enquanto levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Meus irmãos, eu não vou explicar esse texto, que daí vai mais um sermão só nesse texto. Mas veja que interessante. A transfiguração de Jesus no monte. Aparece quem? Moisés e Elias. Pedro vê aquilo. Fazer 3 tendas. Pedro ele está em estado de choque. Ele vê um pouco da glória ali resplandecendo em Jesus Cristo. E ele está em estado de choque. Ele fala assim, vou fazer 3 tendas, né? Para acolher Moisés e Elias. Mas olha só o que o texto diz. Enquanto ele ainda falava, uma voz vinha de uma nuvem que disse, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Ouçam-no. Ou seja, Moisés representa a lei, a Torá, Elias, os profetas. Todo o Antigo Testamento, a lei, os profetas. E está Jesus Cristo, a nova aliança, Cordeiro de Deus. O que ele diz? Ouçam o que Cristo, o que o meu filho diz. Ele é maior que Moisés, ele é maior que os profetas. Ele veio cumprir aquilo que Moisés anunciou e aquilo que os profetas anunciaram. Então agora,
O que ele está dizendo ali? Toda a Torá disso fala sobre Jesus. Ouçam-no. Os profetas falaram dele. Ouçam-no. Agora é ele que vocês devem ouvir. Hebreus no começo fala, antigamente Deus falava de diversas formas, de diversas maneiras, através de sonhos, visões, através dos profetas, mas hoje, nesses dias, ele nos fala através do seu Filho. Ouça-nos o Filho, Jesus Cristo. É a ele que nós devemos ouvir, é nele que nós devemos prestar atenção. É dele que Moisés falou, é dele que os profetas falaram, anunciaram. Então quando está os três ali, Deus está dizendo... É meu filho que vocês devem ouvir. Ele interpretou a lei de Moisés, é ele que diz o que a lei de Moisés diz, é ele que cumpriu as profecias, é ele que diz o que os profetas dizem, ele que interpreta os profetas. Então tudo que Cristo falar tem importância, é mais importante que tudo. Então vamos voltar lá para o texto, né, de construir um alicerce sobre a rocha. Então Moisés representa o Antigo Testamento. Nós temos aqui Mateus, né? Jesus Cristo, ele ensinando o que o Antigo Testamento realmente está dizendo. O que o Antigo Testamento realmente está dizendo? Tem as bem-aventuranças, igual eu falei, ódio, divórcio, entre pela porta estreita, os falsos profetas. O Sermão da Montanha é riquíssimo. Tem tudo que a gente precisa para viver ali no Sermão da Montanha. Amor ao dinheiro, não ajunte riquezas na terra. Então uma gama de ensinamentos maravilhosos do próprio Deus para a nossa vida, né? Mas esses ensinamentos, eles estão dando uma luz no Antigo Testamento, dizendo o que o Antigo Testamento realmente está dizendo. Jesus cumpriu as profecias, vocês estavam entendendo errado. É assim que ele não está mudando. Antes foi dito, agora eu lhes digo. Não, ele está dando o sentido completo. Ele está cumprindo aquilo que foi dito. É isso que Jesus Cristo está fazendo. E Mateus coloca essa conclusão. Olha, gente, quem ouve a minha palavra e as coloca em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa na rocha. Ou seja, o homem sensato é aquele que crê no Messias, crê que Jesus é o Messias. Esse é um homem sensato. Eu sei que Cristo é o Messias, que Jesus é o Messias. E eu sei o que Ele quer que eu faça. Então eu devo obedecer. O sensato que construiu a sua casa sobre uma rocha firme. O que é a rocha firme? O que nós precisamos fazer para viver uma vida boa? É a rocha firme aqui. Essa é a rocha firme. A rocha firme é a obediência à palavra de Deus, é colocar em prática aquilo que Jesus Cristo nos ensina na sua palavra. Essa é a rocha firme. O homem sensato. Nós somos sensatos quando o quê? Quando cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas por que cremos? Porque cremos que Ele cumpriu todas as profecias, porque desde o início do mundo, Deus preparou um povo, no Antigo Testamento, em Gênesis ali, já tem profecias messiânicas, e foi uma revelação progressiva, separando um povo, ensinando um povo, dando leis, orientações, instruções, para que desse povo saísse o Messias. Então quem é sensato sabe que eu sou pecador, os sacrifícios do Antigo Testamento eram para mostrar que viria um sacrifício muito maior, muito mais puro, muito mais perfeito, que ia se sacrificar uma vez por todas, não ia precisar mais sacrifícios. Ele é o Cordeiro de Deus. Por que ele precisa ser sacrificado? Porque eu sou pecador, eu preciso de algo para me limpar do meu pecado e eu não consigo, não vou conseguir, é impossível. Preciso de um cordeiro puro, sem mácula, sem mancha. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que João Batista disse. Já falamos aqui. Sensato. Nós somos sensatos, nós cremos que Ele tira o nosso pecado, que Ele morreu na cruz por nós, que Ele é o Messias que cumpriu todo o Antigo Testamento. Nós não somos judeus ortodoxos, não somos das 12 tribos, mas nós temos que conhecer a nossa história, a história dos judeus, né? A cultura deles, porque deles saiu o Salvador. Salvador participava das festas, dos cultos religiosos dos judeus. Então nós devemos conhecer. Então o homem sensato, pessoa sensata é essa, que sabe que Jesus Cristo morreu por você. Se você sabe disso, você tem certeza disso, você é sensato. Mas então agora o que nós devemos fazer? Construir a nossa casa sobre a rocha, que é a obediência da palavra. Não é mais o que a Torá diz.
Não é mais o que os profetas dizem, é o que Jesus Cristo diz. Esse é o meu filho que me dá muita alegria. Nem olhou para Moisés, nem olhou para Elias. Ouçam, Deus disse, ouçam o que o meu filho diz. Agora é ele que determina como as coisas devem ser feitas na nossa vida. Então, há algo para a gente fazer? Há muitas coisas que a gente precisa fazer. E se resume em uma: obedecer a palavra de Deus, obedecer as palavras de Jesus Cristo. Ele diz, não ajuntem riquezas na terra, mas sim no céu. Devemos obedecer isso. Não é legalismo. Nós já somos salvos. Nós já somos salvos. Mas há algo que nós precisamos fazer. Precisamos sim obedecer. Jesus Cristo disse, aquele que ouve é um homem sensato. Construir a casa sobre a rocha. A rocha é o alicerce firme. Tem muito a ver com construção civil aqui na época. Os discípulos entendiam. Antigamente, não tinha como fazer uma fundação e colocar concreto e ferro. Não, era uma rocha. Eles achavam a rocha, a casa da rocha não vai cair. Mas se vai construir num terreno, né, da rocha, não cai. É um alicerce firme. A rocha é como se fosse as sapatas para erguer um prédio hoje. Tem um cálculo para fazer, é a rocha. Então o edifício não cai. Não vai cair. Por quê? Porque foi construído sob um alicerce seguro. Então, a rocha é a obediência da palavra. E o homem sensato é aquele que crê que Jesus Cristo é o Messias, é aquele do qual os profetas anunciaram. Esse é o homem sensato, a pessoa sensata. Então, os cristãos precisam entender o que é profecia, o que é profecia messiânica, quais são os profetas messiânicos. Precisamos entender para sermos sensatos. E quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Agora eu pergunto, essas tempestades, já escutaram pregações que as tempestades da vida, que caem sobre a nossa vida, não vão abalar a sua vida? Porque não está falando nada do dia a dia, está falando do juízo de Deus. Do dia do juízo final, do dia que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. E que todos nós vamos prestar conta, até nós cristãos vamos prestar conta. Nós vamos para o julgamento, não pense que nós não vamos ser julgados. A única coisa é que no dia do julgamento, aquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, vai ter um filho ali. Deus vai olhar para o filho e não para nós. E não vai nos condenar, porque nós vamos ser justificados, nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Mas então, nós vamos participar desse julgamento. Então aqui está falando do juízo de Deus. As tempestades, as ondas, o mar, está falando sobre juízo, o dia do julgamento. Não vai ser destruída a nossa vida, nós vamos ser salvos, não importa o que aconteça, como aconteça. Mas aquele que tem uma vida de obediência à palavra de Deus. Nós somos Igreja Batista Reformada, calvinistas, doutrina da eleição, da predestinação, uma vez salvos, sempre salvos. E o que acontece com as pessoas que olham para a gente? Eles acreditam que não, já está salvo, então não precisa fazer mais nada. Totalmente enganados eles estão, porque além de nós acreditarmos na doutrina da eleição, da predestinação, uma vez salvo, sempre salvo, não há como a gente se separar do amor de Deus. A gente também crê que nós devemos obedecer a Bíblia inteira, ler a Bíblia inteira, seguir a Bíblia inteira, aprender ela inteira. E Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, ouvir a palavra, colocar em prática, nós precisamos fazer isso. E não é só alguns versículos, é toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Nós precisamos. E como que nós vamos colocar em prática essa palavra se nós não conhecemos ela? Então aqui é um texto que nos obriga. Se nós somos cristãos, cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, esse texto está nos dizendo que a nossa vida em relação à palavra de Deus deve ser uma vida séria, com responsabilidade. Leitura diária, ensino, aprendizagem. Como que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente não conhece? Tem como você fazer alguma coisa que você não conhece? Não tem como. Então a gente ouve a palavra,
De quem? Do pastor? Não, não é o sermão aqui. É a palavra de Deus. Aquele que ouve as palavras de Jesus. Então, nós precisamos estudar com afinco a palavra de Deus para aprender a colocar ela em prática. Se a gente não vive, não coloca em prática, alguma coisa está errada com o nosso relacionamento com Deus. Porque Jesus Cristo diz que o homem sensato, aquele que crê que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador do mundo, que tira o pecado do mundo, ele constrói a sua casa na rocha. Então, se a gente crê que Jesus Cristo é o Messias, a nossa casa, a nossa vida tem que ser alicerçada sobre a rocha, sobre a obediência da palavra. Não estou obedecendo a palavra, não estou estudando a palavra, não estou me esforçando. A gente dá preguiça, isso é coisa da carne, não adianta. Mas não estou me esforçando para ler, não estou me esforçando para estudar. Será que eu sou sensato? Será que eu creio realmente que Jesus Cristo é o Messias que tira o pecado do mundo, é o Salvador, que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, que veio dar o sentido completo do Antigo Testamento, que morreu por nós numa cruz? Será? Então, a rocha é a obediência à palavra. O Sermão da Montanha, ele vai ensinando tudo que a gente precisa fazer. Se você crê em mim verdadeiramente, se a tua fé é genuína, se você é um eleito de Deus, a tua casa é construída sobre a rocha. Você vai obedecer a minha palavra. Você vai aprender, você vai colocar em prática os meus ensinamentos, Jesus Cristo falando. Porém, olha o que ele fala. Mas quem ouve os meus ensinos e não os pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Condenação. Aquele que não tem a sua casa construída na rocha, ele já está condenado. A vida destruída pela ira de Deus, pela justiça de Deus. Conhece alguém assim? Muitas pessoas, a maioria. Até nós temos uma dificuldade imensa para colocar em prática a palavra de Deus. Se a gente fazer uma análise da nossa vida, todos nós aqui, quando nós olhamos a palavra de Deus e nós queremos colocar em prática, nós já temos uma grande dificuldade de fazer isso. Imagine um mundo que não crê em Jesus Cristo, que é o Messias. Os insensatos, que não têm, que não reconhecem que são pecadores, que são mortos espiritualmente e que precisam de um Salvador, que precisam de alguém para reconciliar eles com Deus. E esse é Cristo, é Jesus. Ele é o único que pode fazer essa ligação entre ser humano e Deus, essa reconciliação. É só por meio de Cristo. Imagine eles que não creem, não são sensatos, não creem. Não colocam em prática, porque nem Bíblia eles usam. Nem leem Bíblia. Então nós cristãos aqui, nós temos essa obrigação de aprender a palavra de Deus e colocar em prática. O que vai acontecer com essas pessoas? Casa construída sobre um alicerce inseguro, areia. A gente sabe que no litoral é diferente construir no litoral, construir aqui, porque lá é arenoso. Lá a fundação tem que ser uma fundação diferente da fundação. Depende do terreno. Por quê? O que acontece, ó, a gente vê desmoronamento. Isso é ilustração, porque é isso que Jesus Cristo está falando. Acontecia isso. Constrói sobre a rocha, não vai acontecer nada. Constrói sobre o alicerce inseguro, areia, a casa vai cair. Quando você não lê Bíblia, você não obedece a palavra de Deus, você não crê que Jesus Cristo é o Messias, você não é sensato. Quando o dia do juízo vier, uma grande angústia, ranger de dentes, né? A casa vai ser destruída por Deus. O juízo de Deus, a ira de Deus, vai condenar o pecado. Vai ir para o tribunal de Deus. E quem não for justificado no tribunal, Deus vai ver, não, Cristo está ali, meu filho está ali. Esses são justificados, né? Aquele que não é justificado, que não tem o Messias como único suficiente Salvador, vai ter a ira de Deus derramada sobre ele. Julgamento, inferno, castigo eterno, separação total, eterna da presença gloriosa de Deus. Não vai mais usufruir das bênçãos de Deus, que os ímpios usufruem, o ar, a água, as chuvas, o calor do sol, as misericórdias de Deus espalhadas pelo mundo inteiro, proteção divina até nos ímpios.
Não vai ter mais isso lá. Vai ser desespero, ranger de dentes. Deus não está... eles não vão sentir mais esse favor imerecido de Deus em relação à graça universal, que é aquilo que Deus nos abençoa, independente de se a gente crê ou não. Não vai ter mais isso, porque são insensatos. Não creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que é o Messias que cumpriu todo o Antigo Testamento e que ensinou o Antigo Testamento como ele deve ser feito, como que ele deve ser seguido, e veio para ensinar muito mais os ensinamentos dele. Então, juízo. Moisés, Antigo Testamento, está falando do meu filho. Os profetas estão falando do meu filho. Ouçam o que o meu filho diz. Ele me dá muita alegria. Então, igreja, nós precisamos, sim, nos policiarmos em relação à palavra de Deus. E não é uma leitura devocional. Uma leitura devocional é muito importante. Mas é uma leitura minuciosa, uma leitura com um crivo de entender realmente o que a Bíblia está dizendo. Eu quero saber mesmo o que ela está dizendo, porque eu preciso colocar em prática o que ela diz. Em Filipenses 2, Paulo diz: tenham o mesmo modo de pensar e agir que Jesus, o Cristo, teve. E daí ele vai dizer, ele não usurpou, sendo Deus, não usurpou ser Deus, ele foi obediente até a morte de cruz. Então, cristãos, o que o cristão deve fazer? Imitar a Cristo, seguir a Cristo, obedecer às palavras de Cristo. Então vamos ver o que ele diz para a gente obedecer. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Ele vai dizer aqui, ó. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferrugens destroem, onde os ladrões arrombam as casas e os furtam. Ajunte tesouros no céu. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Devemos entender o que esse texto diz e colocar isso em prática. Amar o inimigo. Quem que ama o inimigo? Jesus Cristo disse: amem o inimigo e orem por ele. O que Jesus Cristo disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Alguém que tortura você, alguém que aponta uma arma para você, alguém que te tortura. Alguém aqui já sentiu dor? Todo mundo já sentiu dor. Imagine a dor que Jesus Cristo sentiu. Imagine o que é a dor de uma tortura. Eu nunca fui torturado, mas já apanhei de fio de luz da manhã. É doído. Nunca levei uma chicotada, mas já levei uma fiozada de luz. Mereci. É o amor da mãe. Olha o amor de mãe. Olha o amor de Deus. Né? Nós aprendemos na EBD. Você acha que a minha mãe fez isso porque me amava? Claro, me amava. Peguei a rabeira no caminhão, caí. O caminhão estava dando ré, quase passando por cima de mim. Ela gritou: não, cuidado. A mulher que gritou ainda foi lá e dedou para minha mãe X9. Cheguei em casa da escola toda alegre. Minha mãe trancou a porta. Eu falei: o que está acontecendo? Com fiozão de luz. Acho que por isso que sou eletricista. Uma chicotada ali, meio... É uma dor insuportável. Eu fico imaginando Jesus Cristo com essa dor insuportável das chibatadas, da coroa de espinho, do caminho ali da onde ele foi torturado até o Gólgota, para ser crucificado. A morte da crucificação é uma morte terrível, vocês não têm noção, ninguém tem noção. É uma morte por asfixia, a pessoa não consegue respirar. Ela não consegue respirar e cada vez que ela tenta respirar, as costas toda estraçalhada, ele tem que levantar para puxar um pouco de fôlego. Eles quebram os joelhos, por quê? Porque daí a pessoa não consegue mais levantar para tirar o fôlego, daí ela morre asfixiada, sem ar. É uma morte terrível, uma dor terrível. E ele ali naquela dor, naquela tortura insuportável quase para o ser humano, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pede perdão, tem misericórdia daqueles que o furaram, que o crucificaram, que o chicotearam. Então nós devemos fazer isso. Ele diz: vocês creem que eu sou o seu único e suficiente Salvador? Vocês são selados pelo meu Espírito, vocês são eleitos, então vocês têm que obedecer a minha palavra, toda ela, não é só alguma coisa, não é toda a palavra. Amem o seu inimigo. Não é só Salomão era muito rico, então é prosperidade, o maná e o leite. Não, tem a cruz também. Aquele que quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e me siga. Jesus Cristo disse: cruz, morte.
morte para tudo e vida somente para Cristo. Então nós, cristãos, nós devemos voltar a ser os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, que sabem ler Bíblia, sabem ensinar a Bíblia, sabem interpretar a Bíblia e colocam isso em prática na vida diária, para que outros cristãos olhem para a nossa vida e vejam, esse daí vive a Bíblia, esse daí conhece de Bíblia, ele vive a verdadeira palavra de Deus, ele é sensato, a casa dele está bem firme. No dia que Jesus vier com o seu juízo final, a nossa casa vai estar alicerçada sobre a rocha, nós vamos ser salvos. Porque essa é a característica, uma das características do verdadeiro cristão, daquele que professa a fé genuína. Um temor à palavra de Deus, um temor àquilo que Jesus Cristo diz, um temor em saber realmente o que diz, né? Não querer não, eu acho que diz isso. Não tem acho na Bíblia, não tem duas interpretações. Tem textos que não tem interpretação nenhuma, que é impossível de interpretar, e tem textos que tem interpretação, uma única interpretação. Não existe duas interpretações. Então, e está falando da palavra de Deus, nós não estamos falando de qualquer palavra. O que Jesus Cristo disse? Céu e terra passarão, mas minhas palavras permanecerão para sempre. Então isso daqui é eterno, a palavra é eterna. O sentido da vida está onde? Se Deus não existe, se não há um Salvador que nos reconcilie com Deus, não há sentido nenhum. Não precisa nem viver mais. O sentido da vida está em glorificar a Deus, viver para a honra e glória dEle. E a gente só vive para a honra e glória dEle quando a gente faz o que Ele quer que a gente faça. E a gente só vai saber o que realmente Deus quer que a gente faça se a gente for firme e fiel à doutrina dos apóstolos, à doutrina de Jesus, aquilo que a Bíblia diz. Não é mais de respeito àquilo que nós queremos, àquilo que nós pensamos ou falamos. Os nossos sonhos, projetos, eu sempre falo isso, não diz respeito a nós. Essa palavra fala muito comigo, confesso à igreja, como irmãos meus em Cristo Jesus, tenho falhado muito em relação a isso. Estou colocando em primeiro lugar as coisas do mundo, o trabalho. E esses dias eu lembrei de um texto de Salomão, lá de Provérbios ou Eclesiastes, que diz que pessoa gananciosa, Deus dá muito trabalho, vai trabalhar e vai ser escrava do trabalho. Eu até me assustei assim, será que estou sendo escravo do trabalho? Porque parece que estou sendo escravo do trabalho, só que estou pensando em trabalho, estou esquecendo as coisas de Deus. Eu quero ser o sensato, eu creio. Uma análise, será que eu creio em Jesus Cristo? Será que eu sou sensato? Mas como está o meu relacionamento com a palavra de Deus? Com a prática da palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus? O texto que nós lemos aqui na abertura desse culto para Deus, o início da igreja, né? Doutrina apostólica, comunhão e oração. Vendiam, a vida deles era em prol da igreja universal, do corpo de Cristo. Tudo, a mente, o coração, tudo. O que eu posso fazer para a igreja, para os meus irmãos? Todos os dias iam ao templo. Então, eles se dedicavam única e exclusivamente a Cristo. E isso mudou muito, tem mudado muito. O culto tem sido uma programação, mais uma na semana. E não é assim que é a vida do cristão. O sensato, o salvo, aquele que vai no dia do juízo, Deus vai olhar para condenar, para levar para o inferno, vai ver Cristo na vida dessa pessoa, vai ver o sangue do Cordeiro, as roupas brancas, a veste limpa, branca, que é o sangue do Cordeiro. Essa pessoa é justa porque o meu filho a justificou. O meu filho imputou a justiça dele nessa pessoa. Então ela não vai ser condenada. Essa pessoa creu que ele é o Messias, que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Cordeiro de Deus. Então teve uma vida construída sobre um alicerce firme, sobre a rocha. Porque se creu, obedece. Se não creu, não obedece. Quem crê, obedece. Quem crê, o Espírito Santo constrange a entender a Bíblia. Constrange. Quem crê, quem tem a fé genuína, quem tem o selo da promessa, o Espírito Santo, lê Bíblia. Por mais que não goste, por mais que tenha preguiça, se esforça para entender o que diz. No dia a dia, numa padaria, num evento, num teatro, num cinema, numa roda de amigos, numa conversa, num cartório,
está com a mente e o coração voltados a, de alguma forma, mostrar que Jesus Cristo é o Messias, de alguma forma, a sua vida demonstrar que ele obedece à palavra de Deus, para que a pessoa perceba na vida dele, dessa pessoa, tem algo diferente. Quem crê que Jesus Cristo é o Messias, o Espírito Santo constrange a ler a Bíblia, a estudar a palavra de Deus e a colocar em prática. Por isso que no dia do juízo, no dia da tempestade, no dia que Deus vier com a sua fúria, com a sua ira, para condenar o pecado, para levar Satanás para o inferno, para trancar de uma vez por todas, para glorificar os santos e restabelecer toda a ordem do universo, quem tem o Espírito, quem crê que Jesus Cristo é o Messias, vai participar da glória eterna, vai ser arrebatado e vai viver com Cristo eternamente, sem pecado, obedecendo tudo aquilo que Cristo ordena até depois da morte. Nós vamos ter uma função lá, não sei qual é, porque se a gente tem uma função aqui, nem que seja só glorificar a Deus, como diz Apocalipse, né? Entoar louvores ao Cordeiro, a Deus. Então, meus irmãos, esse texto está dizendo isso. Jesus Cristo, a Bíblia, é isso que está dizendo. Todo o Antigo Testamento, os profetas, toda a Bíblia fala de Jesus, ou Cristo. Fala dele. A Bíblia fala dele. A nossa vida, para ter um sentido, para ser uma vida verdadeira, uma vida com abundância, com prosperidade, com alegria, uma vida com sentido, ela só vai ser vivida assim, se a gente crer que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador do mundo, que nos reconcilia com Deus. Nós cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No Deus Messias, nós cremos? Esse é o único Deus que existe. Me diga alguém, qual religião que tem um relacionamento com Deus através do Espírito Santo? O cristianismo é a única que o testemunho mostra mudança de vida em relação à moral. Quem é cristão, quem não é cristão e é salvo, tem essa percepção de estava fazendo as coisas erradas, preciso fazer as coisas certas. E isso não é o mundo que ensina, isso é o Espírito Santo que ensina. Então esse relacionamento eu não vejo em lugar nenhum, em religião nenhuma. Por quê? Porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é Deus, o cristianismo é o sentido da vida, o cristianismo é tudo que nós precisamos. Ser cristãos, ser como Cristo, porque Ele nos salvou, Ele nos justifica, Ele nos dá a vida, Ele nos dá um verdadeiro sentido da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, qual que é a aplicação para a nossa vida? Jesus Cristo é o Messias, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o caminho para o Pai, aquele que reconcilia o homem pecador com Deus, aquele que justifica, que nos lava e que nos perdoa de todos os nossos pecados e que nos permite uma entrada no reino de Deus, como foi dito, né, nos últimos sermões em relação ao reino, né, Mateus. Ele é, quer acreditem, quer não, quer o mundo creia, quer não, Ele é o único Deus e Ele tem ordens a nós, e todas elas estão na sua palavra, que são eternas, vivas e eficazes, e verdadeiras sem erro. Se nós somos selados e cremos, nós obedecemos, estudamos, lemos, aplicamos e obedecemos. Então vamos fazer essa análise na nossa vida, e a começar por mim também, essa análise. Jesus Cristo é o Messias? Na sua vida e na minha vida? Como está o meu relacionamento com a sua palavra? Se Ele é o Salvador, eu preciso conhecê-lo. Preciso saber o que Ele deseja de mim. Como está o nosso relacionamento com a palavra de Deus? E um relacionamento com a palavra de Deus responsável. De tentar descobrir realmente o que a Bíblia diz. Para colocar em prática. Tudo! Não é algumas coisas, não. Ação social, caridade, oração, amor, respeito, julgamento. Muitos falsos profetas andam por aí. Olha o que Jesus Cristo diz: nem todos que me chamam de Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E daí ele vai dizer que no dia do julgamento os falsos profetas vão dizer: mas fizemos milagres e curamos.
Não os conheço, nunca tive um relacionamento com vocês, nunca foram justificados, nunca foram lavados pelo meu sangue. Quem são vocês? Faça de mim vocês que só fazem o mal. Mas quem que é o verdadeiro discípulo? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Está um pouco antes aqui, ó. Então, devemos fazer a vontade de Deus que está no céu. E só vamos conseguir saber qual é a vontade de Deus se nós tivermos um relacionamento com a sua palavra responsável, sério. A nossa vida depende muito disso. A gente vê o mundo secular aí, as pessoas fazendo tudo o que querem. Hoje não, ó, falamos de amor e ira e justiça. Deus é justo e Deus é amor. Deus é ira também. Quando minha mãe me bateu, eu senti dor. Dor é uma coisa ruim. Mas ali foi uma demonstração do amor dela por mim, uma preocupação que ela tem. Vou dar um castigo, vou ensinar ele para que ele não faça mais isso. Porque ele quase morreu, vai que ele morre um dia. O mal acontecer com ele. Nem cria em Jesus Cristo naquela época. Hoje a gente sabe que não pode bater, tem lei que fala que não pode bater no filho. Não posso ensinar. Por quê? Porque agora tudo está virando amor. E isso vai levar à libertinagem. Tem que ter a justiça, tem que ter o castigo, porque isso também é amor. Então, por que o mundo é assim? Porque não obedecem à palavra de Deus. E quando o mundo vir contra nós, que vai vir a grande tribulação, a igreja vai passar pela grande tribulação. Quando vir o mundo contra nós, será que a igreja está preparada teologicamente, biblicamente, está vivendo a palavra de Deus? Os primeiros cristãos estavam, nos 300 primeiros anos tanto é que eles iam ser mortos com alegria. Será que se acontecer a grande tribulação, a gente vai ser morto com alegria? Se a gente está fiel na palavra de Deus, nos seus ensinos e práticas, com certeza. Então, meus irmãos, vamos nos policiar, fazer uma análise na nossa vida em relação à palavra. Precisamos ler, precisamos estudar e colocar em prática. Porque céus e terra passarão, mas as palavras de Deus sempre permanecerão, serão eternas. Pela palavra Deus fez tudo. Que haja luz e a luz veio. Jesus Cristo veio sendo a palavra, o Logos, a vida, o caminho. E Deus disse, esse é o meu filho que me dá muita alegria. Ouça, escute, preste atenção, coloque em prática aquilo que ele disse. Isso é uma das evidências do verdadeiro cristão. Amém? Que o Espírito Santo possa nos constranger todo dia a estar tendo uma responsabilidade maior em relação à palavra dele, de Deus. E não só ler. Nós batistas reformados, calvinistas, temos uma teologia, eu confesso, muito boa, muito coerente com aquilo que a palavra de Deus diz. Mas que isso não fique só das palavras, que sejam as nossas ações também. Que a gente como igreja crescendo junto agora, nessa novidade, a gente pense em como amar o inimigo, não só o amigo, como ajudar o próximo, os doentes, os enfermos. Quem é as viúvas hoje? E os órfãos e as viúvas? Vamos contextualizar quem são. Vamos ajudar eles também. Então, que a nossa vida seja assim, que a gente consiga crescer junto, obedecendo a palavra de Deus e dando uma importância real, porque isso são palavras eternas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e, para a honra e glória de Deus, hoje vamos continuar a nossa comunhão daqui a pouco, na casa da Josi, almoçando, partindo o pão. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Desde o início, Pai, desde o início, com Adão e Eva, o Senhor orienta e ensina. O Senhor diz não façam. E a gente desobedece e faz. Isso nos levou à queda, nos levou à separação, à morte espiritual, à morte física e à morte eterna. A desobediência à sua palavra, a desobediência aos seus mandamentos, a rebelião nossa com o Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos ensina como nós devemos viver. Pai, que o seu Santo Espírito, Pai, nos dê a certeza que nós cremos no Messias, que nós cremos que Jesus Cristo nos reconcilia com o Senhor, Deus. E que esse Santo Espírito nos constranja, Deus, em nome de Jesus, a estar, Pai, lendo a sua palavra, estudando, aprendendo, interpretando
orando a Ti, Deus, na leitura, que o Espírito Santo Seu ilumine cada um aqui, para a gente entender e praticar e colocar em prática aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Quem é o meu próximo? O fariseu perguntou. Jesus Cristo disse quem é o próximo. E ele disse, vai e faça o mesmo. O Senhor nos dá ordem. Nos ensina, Pai, a obedecer essas ordens, Deus. Porque a nossa inclinação é sempre para longe do Senhor. Se o Seu Espírito não nos aproximar do Senhor, nós não vamos conseguir por conta, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda como igreja a crescer no ensinamento Seu, na Sua palavra. E nos ajuda, Deus, a colocá-lo em prática, a ser sal e luz, para que o mundo veja a luz em nós, que a gente tenha sabor no mundo, e que o mundo olhe e fale como falaram aos primeiros cristãos. Esses são pequenos cristos, são imitadores daquele Messias que morreu na cruz. Eles são cristãozinhos, são pequenos cristos. Que o mundo comece a dizer isso de novo de nós, Pai. Nos ajuda a sermos assim. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente volte a ser os Bíblia. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus. E que toda a honra de tudo aquilo que a gente faz para o Senhor seja dada ao Senhor e não a nós. Porque se fazemos é porque o Senhor nos constrange. Não há nada bom em nós, Deus. Todo mérito recaia sobre o Senhor. Que o elogio recaia sobre o Senhor. Que as pessoas olhem a nossa vida, o Senhor. E que o nosso testemunho seja esse. O Senhor ser adorado, glorificado, engrandecido por toda a eternidade. E que seu Santo Espírito nos constranja, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.